Boa noite, pessoal. Márcio Martins, que gestão entrou. Vamos lá, Monique. Vamos lá. Ibsen Cunha. Ibsen Cunha, você coloca bastante comentário no Publishi, né? Ibsen, Olá, bem ativo. Garcia, Contabilidade. Oi, Monique, tudo bem? boa noite, Moisés, tudo bom? Tudo. Tem um barulho aí. Você tá Sim, ouvindo? aqui a rua tá bem barulhenta, desculpa, eu vou deixar Tá, silenciado o áudio, tá? tá. Tá bom. Que tá um barulho aí. Beleza, então nós de novo. Nossa live de resultado de setembro, dos vários fundos e comentário dos vários relatórios que foram publicados, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, depois, como sempre, a gente deixa gravado, né? E então acho que é isso. Tem alguns pedidos de participação, mas normalmente a gente não faz isso. Deixa eu ver quem tem Márcio, Garcia, tá. Vamos lá. Bom, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode fazer na caixinha de perguntas e a gente tenta responder o maior número de perguntas possíveis, né? Então, hoje, dia 7 de outubro, resultados de setembro, relatório de setembro. Acho que eu já vou começar. Tudo bem? Legal. Bom, então, vamos começar com o fundo REC-R. O fundo REC-R teve um dividendo distribuído de 0,7422, né? Essa distribuição de dividendo ela é inferior ao mês passado, né? E o motivo de ter sido menor é porque praticamente 90% do portfólio dos investimentos do REC recebíveis, né, do fundo de CRI, de recebíveis imobiliários, está investido em títulos que seguem a variação do IPCA. E sempre pega metade de um mês, metade do mês seguinte, e os dois últimos meses foram inferiores aos meses anteriores. Então, isso faz com que a remuneração, o dividendo, seja menor do que o mês anterior, né? Deve ficar nesse nível, talvez, eu não gosto de fazer previsão, mas obviamente depende muito do próximo IPCA, que existe uma expectativa IPCA 15 de 0,45, 0,48, ninguém sabe exatamente, vai ser publicado no dia 10/11, e tem que seguir, mas nesse nível de precificação, ele está dando o portfólio mais ou menos na faixa de IPCA mais 9, menos 1% de custo, IPCA mais 8, né? Não tem grandes novidades com relação ao portfólio, continua tranquilo, sem nenhuma inadimplência, né, nova, ou né, nada que nos preocupe nesse instante. A pergunta recorrente é sobre Morumbi Plaza. Morumbi Plaza a gente continua com esforços de aluguel, né? Estudamos retrofit, até agora a gente não achou nenhuma oportunidade de retrofit que para residencial que a conta fechasse. Demolição do prédio para usar o terreno para um outro empreendimento também não funcionou, porque tem lojas dentro do mesmo complexo. Então, em princípio, estamos seguindo o objetivo de aluguel e ou venda, né? Então, esse é o REC-R. Com relação ao RECT, que é o fundo de renda imobiliária, que é o fundo de lajes corporativas, né? Como todo mundo sabe, o fundo sofreu muito, teve muita vacância por causa da pandemia, a vacância reduziu no esforço de redução de vacância com novos inquilinos. Obviamente, dentro desse contexto de trazer novos inquilinos, a receita de aluguel acabou ficando um pouco mais baixa, né? Mas foi melhor isso do que ter os imóveis vagos. Teve dois eventos interessantes ao longo do mês no RECT. Bom, a rentabilidade do dividendo foi de 37 centavos, igual ao mês passado, né? Quer dizer, a gente está conseguindo manter esse nível de distribuição.
Dois eventos interessantes é que teve a renovação antecipada de contratos de aluguel no edifício Canopus, né, da empresa Boa Vista. Então, é um bom sinal, quer dizer, os inquilinos estão renovando os contratos, né, que é sempre uma preocupação quando chega no fim do contrato, se vai renovar ou não, tal. E as renovações são em linhas com o aluguel atual. Então, também é uma boa notícia, porque não tem redução, nada disso, né, se mantém o mesmo nível. E a outra notícia, que é uma boa notícia, o fundo realizou venda de 2 andares, né, de 2 lajes, no edifício Canopus. Eram lajes que estavam vagas e que não estavam ainda em core and shell, que a gente chama, quer dizer, ainda cru, né, o espaço cru. Então foram vendas muito boas, em princípio. Aí o fundo deixa de pagar IPTU e condomínio sobre essas áreas vagas, e o fato de vender áreas vagas faz com que a vacância caia. Então a vacância caiu para 7,8%, né? Ela era na faixa de 10%, agora está em 7,8%, né? Então isso teve uma melhora na vacância. Foi uma venda a prazo, né? Para poder facilitar o comprador. E é uma boa notícia, porque ao fazer isso, a gente consegue trocar renda de aluguel por renda financeira, e o principal que volta, ele pode ser utilizado para pagar a principal das obrigações, do passivo do fundo, né? Então isso faz com que a gente empurre mais ainda uma eventual necessidade de recursos, de emissão, né? Então vai até 2030, 2029 sem necessidade de emissão. Então é só uma questão de continuar vendendo imóveis, reduzindo o passivo e aumentando o fluxo de aluguéis, né? Já tem 3 perguntas, eu já vou aproveitar e dar uma olhada. Vamos ver. Lucas Fernandes Dias, né? Ele está perguntando, concretizando as vendas a prazo, Matarazzo e Canopus, com o valor a ser recebido mensal e provável aumento dos dividendos, seja com amortização de dívida, seja rendimento renda fixa. Obrigado. Então, a gente não tem ainda vamos dizer, uma previsão concreta do nível de dividendo depois dessas vendas, né? Por que isso? Porque a gente tem uma certa flexibilidade de utilizar um pedaço da renda, não para dividendo, mas sim para pagar a correção monetária acumulada dos passivos. Então, é alguma coisa que a gente vai gerenciar no futuro, mas a gente acha que pelo menos 37 centavos é possível, e se a gente achar que pode aumentar os dividendos sem atrapalhar a gestão do endividamento, nós faremos. Mas não dá para ter essa decisão agora. A gente vai ter que ver ao longo do tempo, né? Depois tem uma outra pergunta aqui, do Diego Alves Pinto. Queria sugerir mudar o dia da live para o dia posterior à publicação do relatório. Assim, caso tenhamos alguma dúvida, algum esclarecimento, faríamos depois de ler. É uma boa sugestão, Diego. É muito boa sugestão. O que você acha, Monique? A gente pode fazer o teste, né, Moisés, mês que vem, para ver se dá certo? Tá bom, vamos então. A Diego sugeriu algo muito interessante, porque aí dá tempo do pessoal à noite né, revisar os relatórios e tudo mais, e no dia seguinte já ter as perguntas prontas. Tá bom, acho uma boa ideia. É que por que a gente faz no próprio dia? Porque no dia seguinte, né, a publicação dos dividendos, tem negociação das cotas no mercado, né? Então a gente acha que talvez é melhor os investidores negociarem, comprarem ou vender no dia seguinte, já tendo os esclarecimentos do resultado e dos relatórios, né? Então é basicamente por causa disso que a gente faz no dia que publica, né? Mas eu acho que podemos testar no próximo. E também tem a questão de que o dividendo ele reduz a cotação de abertura. Então, se o fundo está com uma cotação de 80, por exemplo, e o dividendo é R$ 1, ele abre no dia seguinte com 79, né? Ele inicia a negociação porque ele é ex-dividendo, né? Então, por isso que a gente faz no dia da publicação. Mas anota aí, Monique, vamos o próximo mês testar
e fazer um dia após a Tá. publicação, Vamos tá? testar, sim. Legal. Obrigada, viu, pela sugestão, Diego. Boa sugestão. Depois tem mais uma pergunta aqui do Márcio Martins. Meu preço médio está indo em 89, quando voltará? Boa pergunta. O meu preço médio também está bem alto, Márcio, mas nesse ínterim a gente vai recebendo dividendos, mesmo que dividendos baixos por enquanto, né? E a gente acha que pode ter uma melhora na cota, não é recomendação de compra, não é promessa de aumento da cota, mas se a gente continuar com essa estratégia de aumentar os aluguéis, reduzir vacância e vender alguns imóveis, se e quando a taxa da Selic cair, existe uma boa possibilidade do fundo ter uma valorização nas cotas, né? Então, acho que é isso. Bom, então falamos do REC-R, falamos do RECT, vamos falar do HELG. Bom, o HELG, como todo mundo sabe, ele se transformou num fundo multi-estratégia depois de fazer a venda dos galpões. O fundo fez um investimento em Suno Fazendas, que é uma estratégia que está dando certo, está mantendo a cota, rendimento de R$ 1, quer dizer, tá tranquilo. E o fundo tem também GGRC, que é o cotas de um fundo de galpão, que a gente tem uma limitação de venda dessas cotas por força do acordo, né, de aquisição, mas a gente está vendendo um pouco todos os dias. Vocês vão ver que a posição vai caindo mês a mês, e a ideia de fato é diversificar o portfólio, né? A ideia é ter 8, 10 investimentos, né? Procurando ter uma diversificação e poder aumentar a rentabilidade, né? E o Helg deu 80 centavos, né? 0,8 esse mês, né? Sem grandes novidades, exceto as vendas de GGRC que o fundo está fazendo. Já fizemos REC-R, RECT e Helg. Vamos no REC-M, né? O REC-M é o fundo de multi-estratégia da REC, é um fundo que tem uma estratégia diversificada. Ele está indo muito bem, ele distribuiu hoje 12 centavos por cota, é um fundo de cota 10, então dando um dividend yield de 1,38% no mês, né? E uma coisa interessante desse fundo é que a cota, o valor patrimonial da cota já está acima do valor patrimonial de lançamento, né? Então, o fundo não só está distribuindo bons dividendos, como ele está tendo uma apreciação no seu patrimônio, né? Então, esse é um resultado bem legal. Depois nós temos o EMET, que também é um fundo de multi-estratégia. Ele distribuiu também 12 centavos, igual o REC-M, só que a cota dele está mais alta no mercado secundário, então o dividend yield está em 1,16. Também, quando eu não comento o portfólio em si, é porque a gente chama business as usual, né? Quer dizer, compra, vende, investe, reinveste, então nada de excepcional, né? E o último, não menos importante, é o REC-D. O REC-D é o fundo que tem o CRIs amortizável, né? O que significa isso? Ele é um portfólio inicial de CRIs, né? E ele não tem reinvestimento. Então, à medida que o principal de cada CRI, de cada título vai voltando, uma vez por semestre, uma vez a cada 6 meses, o fundo distribui a amortização, distribui o principal. Então, mensalmente, ele distribui dividendos, que são os juros dos CRIs, e uma vez cada 6 meses ele distribui o principal, né? Ele amortiza o principal dos CRIs que foram sendo amortizados ao longo do semestre. E isso faz com que o fundo termine, na média, em 4 anos, né? Então, é um fundo que tem previsibilidade de fluxo de caixa, é um fundo que em 4 anos ele acaba sendo encerrado, e o REC-D, também por força de IPCA, né, deu uma distribuição de 0,0739, que é um dividend yield na faixa de 0,89 mais ou menos, né, por cento no mês. Então, falamos dos 6 fundos, dos 6 resultados. Deixei de mencionar alguma coisa, Monique? Alguma? Não, foi tudo. Legal. Vamos ver se tem alguma pergunta mais aqui. Pra mim aqui não tem. Não, acho que não. Do seu lado tem perguntas? Não, Tá. é bem tranquilo. Foi um mês relativamente tranquilo, né?
Vou comentar um pouco sobre generalidade, né? Que é o seguinte, vocês sabem que está passando agora na Câmara e amanhã no Senado a MP 1303. Essa MP 1303 é uma MP que é sobre tributação, né? Tributação de investimentos, coisas desse tipo. Inicialmente começou uma MP complicada, onde existia a tributação sobre LCI, LCA, CRI, CRA, fundos imobiliários, e no final o texto que está sendo votado agora na Câmara e amanhã para Senado, ele deixa o status quo. Então, nada mudou. Todos os investimentos do setor imobiliário, que dizem respeito à nossa atividade, aos nossos investimentos, eles continuam isentos de imposto de renda, tá? Apareceu uma pergunta nesse ínterim, que é do Lucas Fernandes Dias. Ok. A retenção da taxa de administração do RET deve continuar ou vai voltar a ser cobrada? Bom, existiu um comunicado ao mercado, né? Que essa taxa está sendo retida por um período de 12 meses. Então, isso é o que está determinado no comunicado, né? E essa retenção, eu não lembro exatamente quando nós fizemos, acho que é abril. Então, em princípio, até abril, a taxa está sendo postergada, né? Se tiver alguma mudança, a gente vai informar ou pela antecipação ou pela prorrogação, mas por enquanto está seguindo o comunicado ao mercado que foi feito em abril. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Foi em abril mesmo, Luiz. Foi abril, né? 23 e 28 de abril, exato. Legal, tá ótimo. Então, acho que tá bom. Se não tem outra pergunta, nenhum outro comentário, foi um mês tranquilo, setembro, né? Começo da primavera. E agora vamos em frente. A boa notícia é que não tributaram os produtos de base imobiliária, nem de base agrícola. Importante, né? Isso é bem importante, né? Então, vamos em frente. Vou deixar gravado, como sempre. E tendo dúvidas, comentários, de novo, canal do RI, WhatsApp do RI, Instagram direto no REC Gestão, Instagram direto no meu perfil, né? moisepoliti, @REC Gestão. E estamos sempre à disposição para responder as dúvidas, questionamentos e também pegar sugestões, né? A sugestão do Diego foi muito boa, eu acho que a gente vai testar o mês que vem de fazer a live um dia depois da publicação dos dividendos e dos relatórios, né? Se tiver alguma dúvida do relatório também, vou deixar uma caixinha de perguntas que ficam 24 horas aí o pessoal pode falar com a gente também por lá. Ah, legal. Você deixa no perfil do Instagram, é isso, né? Uma caixa de perguntas, tá ótimo. Beleza. Fica com 24 horas. Obrigado, Monique. E os Obrigada. relatórios estão muito bons, hein? O novo formato que você bolou, com as informações novas, com o visual, né? Ficou muito bom, realmente. Obrigada. Valeu. Obrigada. Tá, Espero que tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.